Boa noite. Ministra Carmen Lúcia é eleita presidente da Suprema Corte para o biênio 2016-2018. O ministro Dias Toffoli será o novo vice-presidente. A eleição aconteceu agora à tarde no plenário do STF. A ministra Carmen Lúcia foi eleita para a presidência da Suprema Corte pelos próximos 2 anos. Ela agradeceu a todos. Reitero o meu juramento de cumprir a Constituição, torná-la aplicável e bem servir, me dedicar integralmente nos termos da Constituição e das leis da República, a que o jurisdicionado brasileiro possa ter o melhor do que eu puder fazer no desempenho, com a ajuda, claro, de todos os ministros. Muito obrigada a todos. O decano da Corte, ministro Celso de Mello, lembrou que Carmen Lúcia vai ser a segunda mulher a presidir o Supremo Tribunal Federal. A primeira foi a ministra Ellen Grace. A eminente ministra Carmen Lúcia será a 57ª presidente do Supremo Tribunal desde o Império e a 46ª presidente do Supremo Tribunal Federal desde a República, ostentando ainda a condição de tornar-se a segunda mulher a exercer a presidência da mais alta corte do Brasil, a significar que se consolidou na história judiciária de nosso país uma clara e irreversível transição para um modelo social que repudia claramente, de modo muito explícito, a discriminação de gênero, ao mesmo tempo em que confere primazia à prática afirmativa e republicana da igualdade. Carmen Lúcia é natural de Montes Claros, Minas Gerais, e foi nomeada para o STF em 2006. Atuou como procuradora-geral do Estado de Minas, foi professora universitária e a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Dias Toffoli foi eleito vice-presidente do Supremo. Agradeço a confiança dos eminentes colegas e também cumprimento, já que serei o vice-presidente, a ministra Carmen Lúcia, que com certeza continuará um excelente trabalho e aprimorará sempre, como é deste rodízio salutar que nós fazemos, as gestões da nossa administração. Dias Toffoli é natural de Marília, São Paulo. Foi nomeado para o STF em 2009. Foi advogado-geral da União e também presidiu o TSE. A posse dos novos presidente e vice está marcada para o dia 12 de setembro. Está aqui comigo a consultora jurídica Karina Zucolotto. Karina, o que diz o regimento interno sobre eleições aqui no Supremo? William, o regimento interno ele diz o momento em que deve ser realizada essas eleições e qual é o prazo que esse presidente e vice deverão exercer as funções de presidente da Suprema Corte no Brasil. Então, o regimento interno ele determina que no mês que antecede a vacância do cargo, vamos dizer assim, na segunda sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, seja efetivada essa eleição para o presidente e do vice. Foi o que aconteceu hoje. Na semana passada, nós tivemos a retomada das sessões plenárias, do funcionamento normal do Supremo Tribunal Federal, e hoje seria a segunda sessão ordinária do Supremo, já que o ministro Ricardo Lewandowski deve terminar o seu biênio e no dia 10 de setembro, as eleições acabaram sendo realizadas na sessão plenária de hoje. Como eu disse, é o regimento interno que dá as coordenadas para que essa eleição aconteça. Então, ela sempre acontece nessa segunda sessão ordinária do mês antecedente e deve ser eleito para o plenário para a presidência do Supremo Tribunal Federal, o presidente e o vice. Isso deve ser feito por meio de um voto secreto, que é colhido pelos ministros durante a sessão. Tem que estar presentes no mínimo 8 ministros e o mínimo de votos é de 6 votos, ou seja, a maioria absoluta, para que esse presidente e vice sejam efetivamente eleitos. E eles são eleitos para um mandato de 2 anos, para um biênio. Então, a ministra Carmen Lúcia, ela foi eleita hoje para continuar os trabalhos na presidência, dar continuidade aos trabalhos do ministro Ricardo Lewandowski, que deve deixar a presidência no dia 12 de setembro, como nós vimos, quando é a data da posse, efetivamente, e o regimento diz que nessa posse nós não temos uma sessão jurisdicional, não há julgamentos realizados nessa data. É uma sessão solene de posse, agendada para o dia 12 de setembro, uma segunda-feira, quando então a ministra Carmen Lúcia tomará posse
como presidente, o ministro Dias Toffoli como vice e a ministra Carmen Lúcia também comandará nessa condição a presidência do Conselho Nacional de Justiça. Continue aqui comigo, vamos falar da sessão de hoje no Supremo Tribunal Federal. O plenário do Supremo analisou nesta tarde recursos que questionam a competência para julgar as contas de prefeitos. Foram analisados 2 recursos que questionavam a competência do Tribunal de Contas do Estado para julgar as contas de prefeitos na condição de ordenadores de despesas. Por maioria, os ministros entenderam que o julgamento é de responsabilidade da Câmara Municipal. 6 ministros acompanharam o relator de um dos recursos, ministro Gilmar Mendes, que decidiu que o parecer do Tribunal de Contas é meramente opinativo. A competência para o julgamento das contas anuais dos prefeitos eleitos pelo povo é do Poder Legislativo, artigo 71(1) da Constituição Federal, órgão constituído por representantes democraticamente eleitos para averiguar, além da sua adequação orçamentária, sua destinação em prol dos interesses da população ali representada. Seu parecer, nesse caso, é opinativo, não sendo apto a produzir consequências como a inelegibilidade prevista no artigo 1º, 1G da Lei Complementar 64/90. 5 ministros acompanharam o relator do outro recurso, ministro Luiz Roberto Barroso. Para ele, as contas de governo devem ser julgadas pela Câmara Municipal. Já as de gestão ficam a cargo do Tribunal de Contas. As contas que o prefeito presta como gestor, como ordenador de despesas, essas estão sujeitas ao Tribunal de Contas do Estado. Eu assentei no meu voto contas de governo, competência da Câmara Municipal, contas de gestão, competência do Tribunal de Contas, tendo observado que o prefeito não precisa ser o ordenador de despesas. Ele pode delegar esta competência, mas se ele aceitá-la e quiser desempenhá-la, sujeita-se às mesmas regras. Karina, o resultado dessa sessão de hoje pode ter reflexos importantes, principalmente levando-se em consideração que esse é ano de eleição, né? Exatamente, William. A principal questão aqui era saber se as contas do prefeito, elas são finalizadas enquanto ele age como gestor como atos de gestão, na condição de ordenador de despesas, se as contas dele devem ser julgadas ou pelo Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo e que faz essa auditoria externa das contas do chefe do Executivo, ou se o parecer do Tribunal de Contas seria um parecer meramente opinativo que poderia ser derrubado pelo Poder Legislativo Municipal, no caso a Câmara de Vereadores ou a Câmara Municipal. Essa era a discussão. E uma das questões que foi colocada no plenário hoje é que, se prevalecesse a decisão do Tribunal de Contas, vários prefeitos em todo o Brasil que já tivessem sido prefeitos ou que talvez concorressem a uma reeleição, ficariam presos na inelegibilidade, na lei das inelegibilidades, que teve alteração recente em 2010, alterada pela lei da ficha limpa, ou seja, por alguns atos ou decisões irrecorríveis que pudessem ter essas contas negadas. Trata-se de uma condição de inelegibilidade, então eles não poderiam concorrer a qualquer outro cargo. Os ministros hoje, na sessão plenária, num julgamento que foi iniciado na semana passada, na quinta-feira pela manhã, na sessão extraordinária que aconteceu, acabaram decidindo nesses 2 recursos extraordinários por uma votação apertada, uma votação por 7-4, salvo engano. A maioria acabou decidindo que os ministros... 6-5. A votação ficou quase que um empate ali, mas eles decidiram que mantém-se a jurisprudência da Suprema Corte e a jurisprudência do TSE, no sentido de que o parecer proferido pelo Tribunal de Contas, sejam essas contas do prefeito, como fez o ministro Luiz Roberto Barroso, ele dividiu em contas de gestão e contas de governo. Essas contas de gestão seriam atos administrativos passíveis de alguma ilegalidade, alguma irregularidade, e sejam quaisquer uma delas, os ministros decidiram. Quem vai decidir, dar a palavra final, a decisão irrecorrível, tem que ser do Poder Legislativo Municipal, da Câmara Municipal, e não do Tribunal de Contas, como entendeu o ministro Luiz Roberto Barroso em um dos recursos em que ele foi relator e acabou sendo seguido por alguns ministros. A maioria, portanto, decide que o Tribunal de Contas, ao analisar as contas do prefeito, mesmo como atos de gestão, mesmo como ordenador de despesas,
esse parecer, ele é meramente opinativo, é preciso que haja uma decisão da Câmara Municipal. Sem essa decisão da Câmara Municipal, não se tem uma decisão que desaprova essas contas, que poderia torná-lo inelegível, portanto. Mantida a jurisprudência da Suprema Corte, mantida a jurisprudência também do Tribunal Superior Eleitoral. Karina Scholotto, obrigado por estar mais uma vez aqui no Jornal da Justiça com a gente. Eu que agradeço.